Pai, ao nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo este de mensagem bíblica, e hoje trataremos aí o versículo 6. Olha que maravilha, hein? No nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão, estamos aí trabalhando a segunda carta do apóstolo João. Já falamos da parte introdutória, já falamos do versículo 1, já falamos do versículo 2, já falamos do versículo 3, do versículo 4, do versículo 5 e agora iremos falar do versículo 6. E eu não errei os dedinhos não, aqui entre esses aqui está a parte introdutória, tá? Então, introdução, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora pra cima, tá bom? Então pegue a sua Bíblia, abra ela na segunda carta do apóstolo João e hoje iremos estudar, refletir no versículo 6, tá bom? E mais uma vez, você que queira participar aí do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão FPE, foco para que nada te distraia, perseverança para buscar mesmo sem muita vontade e excelência, como resultado de ter colocado essas duas palavras em prática. Temos aí uma turma nas segundas-feiras, que para a glória de Deus está aumentando, tá bom? Temos vagas limitadas. No momento, na turma de segunda, acredito que só tenha 7 vagas, tá bom? Mais 7 vagas. E temos também a turma de sábado. Eu falei o horário? Segunda, das 7 às 9, tá bom? Do sábado, das 2h30 às 4h30 da tarde, tá bom? Ainda temos vagas também. Então, para você que queira se desenvolver na área da intimidade com Cristo, se desenvolver na área da pregação, tá? E aprender mais da palavra de Deus, nos comunique. Existem muitos erros, interpretações bíblicas que estão sendo faladas no púlpito até hoje. E existem dúvidas que a gente tira lendo a Bíblia, mas existem outras dúvidas que só estudando, tá bom? Então me comunique e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos ler então o versículo de número 6. Vamos lá. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste. 2 pontos. Que andeis nele. De novo. E a caridade é esta, ou o amor é este. O que é o amor, João? Que andemos segundo os seus mandamentos. Peraí, João. O que é o amor? Que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, então não é coisa nova. Mandamento é esse, que vocês andeis nele. Amém? Então esse é o versículo 6. Para não perder o nexo da mensagem, né? A conexão. Nós falamos no vídeo passado sobre o versículo 4 e o versículo 5. E nós tratamos a expressão do versículo 4, que é esta expressão aqui, ó. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Então, versículo 4, o apóstolo João deixa claro. O que ele deixa claro? Que ele se alegra. Pelo que ele se alegra? Se alegra de ver tanto a senhora como seus filhos
os membros que estão lá dentro da sua casa, fazendo o quê? Andando na verdade. Então João deixa bem nítido, claro aqui, que ele está muito feliz, muito alegre por ver outros orando mais, lendo mais a Bíblia. Ele se alegra por ver que a intimidade deles estão aumentando. Ele se alegra por ver que eles estão andando na verdade. Ele se alegra por ver que eles estão se amando mais uns aos outros. Ele se alegra por ver que eles estão, mesmo na sua simplicidade, mas praticando boas obras. E João é o tipo de pastor que, quando vê seus membros se desenvolvendo, ele, deixa claro, ele se alegra. Ele não tem ciúmes. Ele se alegra. Ele não busca deixar de banco, porque viu que às vezes um membro está se desenvolvendo mais do que ele. Ele se alegra e não fecha as portas do seu membro. Ele se alegra e não busca abafar seus membros. Então João deixa bem claro, como pastor, que ele se alegra em ver os irmãos se desenvolvendo. Então isso aqui já é um ensino para a gente, principalmente você que exerce liderança. Se alegre com o desenvolvimento dos seus membros. Pare de ciúme bobo. Existem pastores que, infelizmente, existem líderes que, infelizmente, eles têm que ser o maioral dali. Tem que ser os que pregam mais, a última palavra é deles, e em certo sentido é até válido. Mas tem outros que, quando começam a ver outros membros se desenvolvendo, querem abafar. Então vai uma palavra de Deus para você. Aprenda com o apóstolo João. Se alegre com o desenvolvimento dos seus membros. E não fique com inveja. Se alegre e não busque abafar. Se alegre e não busque ocultar. Se alegre e não busque afastar. Então se alegre. Amém? Isso foi o que tratamos no vídeo anterior. Versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos. Qual o mandamento, João? Que nos amemos uns aos outros. João aqui, o apóstolo, ele está deixando claro que ele não está escrevendo um novo mandamento. Ele não está escrevendo alguma coisa inédita. Olha, Senhora, eu vou escrever algo aqui que você nunca ouviu, que você nunca viu. Não, ele está escrevendo algo que aquela senhora já tinha ouvido. Olha, eu ia até falar uma palavra que é a mistura de ver com ouvir. Ouvisto. Provavelmente você já ouviu também. Então ele deixa aqui, bem nítido que o que ele está colocando aqui, o que ele está escrevendo na carta, já é algo que aquela senhora já tinha ouvido, já tinha visto, já estava praticando. Mas ele deixa claro o quê? Eu vou escrever de novo, que é para vocês nunca esquecer disso aqui, que é tão importante, que vocês pratiquem os mandamentos que vocês receberam, que vocês, através da prática, amem uns aos outros. E o que João nos ensina, que nós, primeiro, devemos praticar aquilo que já sabemos. A nossa geração, de vez em quando, parece meia tontinha, porque parece que está sempre em busca de coisa nova. Não, está sempre em busca de inovar, conhecer coisas novas, coisas que nunca se viu, nunca se ouviu. E aí João vem nos dar um ensinamento maravilhoso. Você já está pelo menos praticando o que você já sabe? Olha,
Olha só. Ei, já está pelo menos praticando aquilo que você já sabe? Existem pessoas que buscam desenfreadamente inovações, coisas novas, quando na verdade deixou de orar faz tempo. Está buscando coisa nova, mas deixou de praticar a leitura bíblica já faz tempo. Está buscando inovação, mas deixou de jejuar e já tem anos já que não sabe o que é isso. Está buscando inovação, mas está deixando de frequentar os cultos. Está buscando inovação, mas não toma cuidado com o autocontrole. Vive estressado, vive estressada. João aqui, ele nos dá um grande ensino. A nossa tarefa é sempre buscar conhecimento, sempre buscar o que aprender, mas nunca deixar de praticar aquilo que a gente já sabe, tá bom? Então nunca deixe de praticar aquilo que você, cristão, sabe que tem que orar e já parou, sabe que tem que ler a Bíblia, já parou, sabe que tem que jejuar, já parou, sabe que tem que cultuar a Deus na sua casa também, já parou. E João apenas está dizendo, não estou escrevendo algo inovador, algo novo, não, pratica o que tu já sabe e muita coisa volta para o lugar, tá bom? Vamos iniciar a mensagem de hoje, versículo 6. Vamos lá. Apenas essa expressão aqui, ó. E a caridade é esta, ou na sua tradução, não sei qual que você tá aí, e o amor é este, tá? Que andemos segundo os seus mandamentos. Olha só o que ele diz, o que é o amor? De novo, lê comigo e não tira nada e nem coloca nada. Apenas leia como está. E o amor e a caridade é esta. E aí ele vai explicar o que é a caridade. O que é, João? Que andemos segundo os seus mandamentos. Em outras palavras, e a caridade é esta, que nós venhamos obedecer os seus mandamentos. Por quê? Porque a palavra segundo aqui não é aquela que vem depois de primeiro. Primeiro, segundo. Não. A palavra segundo aqui significa conforme. Conforme. Então, e a caridade é esta, que andemos conforme os seus mandamentos. É para andar de acordo com a palavra. É para andar de acordo com aquilo que você aprende. É para andar de acordo com as regras bíblicas. Mandamentos bíblicos. Olha para cá. E aqui vem uma pergunta interessante. Provavelmente vai te ajudar em algo errado que você aprendeu a sua vida inteira. Quando você pergunta para uma pessoa, o que é o amor bíblico? É sentimento ou comportamento? Sabe qual é a resposta da maioria? Sentimento. Porque a vida toda você ouviu que amor é sentimento. Amor é o que se sente. Pois bem, por mais que o amor bíblico tenha um certo sentimento, um certo prazer de praticar a palavra de Deus, nós sabemos que existem certas coisas que Deus pede que nos desagrada. E vou mais a fundo. Na maioria das vezes, Deus, para nos transformar, para aumentar a sua intimidade conosco,
ele exige de nós coisas que às vezes não queremos largar. É exatamente isso. Principalmente coisas que estão tomando o lugar dele na nossa vida. Eu sei que você ouviu a sua vida toda que amor é sentimento. Mas vamos lá. Vamos abrir aqui. Acho que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Só para a gente tratar um pouco essa questão. Abre aí também. Vou ler para os irmãos, tá? E aí eu vou fazer só um questionamento. Versículo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 13, versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, vírgula, mas eu vou fazer um comentário aqui em cima. Paulo, ele está dizendo, que se o ser humano, ele pega todo o sustento dele, toda a sua riqueza, para doar para os pobres, para sustentar os pobres, se esse camarada não tivesse amor, nada lhe serviria. E aqui eu vou combater alguns comportamentos até que tem na sociedade, que provavelmente você já se deparou e você pronunciou assim, aquele ser humano ama tanto as pessoas. Por quê? Porque está distribuindo cesta básica. Aquele ser humano ama tanto as pessoas. Por quê? Porque toda pessoa que ele vê necessitada, ele ajuda. Provavelmente você já deve ter falado isso. E aí Paulo, ele vem aqui na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, e diz assim: ei, ainda que distribuísse toda a fortuna para sustento dos pobres e não tivesse amor. Pera. Como assim? Paulo. Como assim, Paulo? Como a pessoa ajuda os pobres, sustenta os pobres e não tem o amor verdadeiro? Que sentimento, Paulo? Como é que você está dizendo que ela não ama? Ela ainda não ama de verdade. Mas vamos continuar. Calma que a gente já entende o que é o amor. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Olha só. Ainda que a pessoa entregue o seu corpo para ser queimado. Por causa de quê? Ou por causa de quem? É isso mesmo. Ainda que a pessoa entregue o seu corpo para ser queimado por algo ou por alguém, se ela não tiver amor, nada disso aproveitaria. Aí você faz uma pergunta, né? Uma pergunta. Como a pessoa está entregando o seu corpo por alguém e não ama? Como a pessoa está entregando o seu corpo por algo e não ama? Pois bem, é aí que a gente entende. O mundano, ele pode muito bem, observe isso aqui que eu vou dizer. As pessoas do mundo podem muito bem pegar as suas riquezas, distribuir para os pobres e não viver de acordo com os mandamentos de Deus e continuar na prática dos seus pecados. É isso que você observa, a maioria dessas pessoas ricas. O que elas fazem? Elas pegam parte da sua fortuna, distribuem para sustento de alguns pobres, mas continuam adulterando. Elas pegam parte da sua fortuna, ajudam os necessitados, mas continuam mentindo. Elas pegam parte da sua fortuna para sustento das pessoas que precisam, crianças carentes, abandonadas, mas elas continuam na bebedice, na sua vida de prostituição e não vivem os mandamentos de Deus. É aí que o apóstolo Paulo e o apóstolo João está nos ensinando que mandamento não é sentimento,
Porque se você olha para uma pessoa dessa praticando esse tipo de coisa, logo você vai tirar as conclusões. Essa pessoa tem um amor verdadeiro. E não! Sabe quem tem o amor verdadeiro? É quem busca andar de acordo com os mandamentos de Deus. Esse é o que ama de verdade. Então aqui a gente já aprende que amor não é um sentimento barato. Amor é uma busca. Amor é um comportamento. Como? Conforme, de acordo com o que Deus pede. Isso é amor. Sabe o que é o amor bíblico, então? É quando Deus te pede algo e você faz. É quando Deus te pede algo e você busca praticar. É quando Deus pede para você largar certas coisas e você larga. É quando Ele percebe que tem coisas na sua vida tomando o lugar dele e você tira da sua vida. Você se desapega. Por quê? Porque você ama Ele. Repare bem que na maioria das vezes Deus, Ele vai mexer justamente naquilo que a gente é mais apegado, só para ver se de fato nós o amamos. É aí que você vê que amor bíblico não é esse sentimento barato que a gente vê por aí. Não é. Então vem uma pergunta: o que é o amor bíblico? Um sentimento ou um comportamento? Vou lhe provar no seu dia a dia, mais ainda. Sabe naquele dia de congresso que você fez na sua igreja, em que estava abarrotado de gente, cheio de gente, e muita gente chorou naquele sábado de noite, e muita gente pulou, muita gente se alegrou, muita gente que você olhou chorando, adorando a Deus, aquela coisa toda maravilhosa, aquela atmosfera espiritual, e você disse: meu Deus, que povo cheio de Deus, que povo cheio da graça, que povo cheio da glória. Aí você se lembrou que no domingo pela manhã tinha escola bíblica dominical. E aí aquele povo que estava lá chorando, pulando, sapateando, tudo faltou. Não foi. No trabalho mais importante da igreja. Os trabalhos mais importantes da igreja são os que giram em torno do ensino da palavra e os que giram em torno da oração. Esses são os trabalhos mais importantes da igreja, tá? Os que giram em torno do ensino da palavra e os que giram em torno da oração. Quem diz isso? Os apóstolos, no livro de Atos. Bom? E aí você vê que num culto desse, e tome lá, dá cá, choro pra lá, grito pra cá, e vai, língua estranha, pá, pau, 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 todo mundo vendo, todo mundo cheio. Aí no outro dia, domingo pela manhã, escola bíblica, ninguém tá lá. A maioria desses que você vê pulando, a maioria desses que você vê chorando, não mantém a Bíblia aberta, lendo, não mantém uma vida de oração. E alguém diz: tá cheio de Deus. Tá não, tá apenas cheio de uma emoção barata. É isso mesmo, porque o verdadeiro cheio de Deus pratica o que Deus manda. Como Deus manda você orar, você não tem diariamente um momento de oração. Como Deus manda você ler a Bíblia e você não tem diariamente um momento de leitura bíblica. Como Deus manda você se consagrar e você não tem dias de consagração, dias separados para se consagrar. Como que de fato você vai mostrar o amor a Deus se você não pratica o que Deus manda? Como, querido? Como, minha querida?
Eu estou aqui através desse vídeo hoje para tirar de você o sentimento barato e colocar em você o mandamento correto. De novo, eu estou através desse vídeo pela autoridade do Espírito Santo e das Santas Escrituras, para tirar de você esse sentimento barato e colocar em você o verdadeiro amor bíblico. Quer provar de fato que você ama a Deus? Tire da sua vida tudo aquilo que Ele já pediu para você tirar. Quer provar de fato que você ame a Deus? Coloque na sua vida tudo que Ele já mandou colocar. É isso que você tem que fazer. É exatamente isso que você tem que fazer. O que é o amor bíblico, irmão Cleberson? Praticar a palavra de Deus. E eu poderia citar inúmeros, mas inúmeros textos aqui para você, ao ponto desse vídeo, só nesse ponto, ter 1 hora e meia. Mas eu vou citar apenas um. Lembra de Abraão? Capítulo 22 de Gênesis. Eu te pergunto, Abraão amava a Deus? Amava. Mas teve um dia que Abraão colocou no lugar de Deus o seu lindo filho. E Deus percebeu. Quando Deus percebeu isso, sabe o que Deus fez com Abraão? Abraão, vamos ver se você me ama de verdade. Como assim, Senhor? Vamos ver se você me ama de verdade. Sabe o teu filho? Seu único filho. Oferece para mim. Oferece para mim como holocausto. Como, Senhor? Como assim? Eu quero seu filho, Abraão. E você sabe da história. Que Abraão foi, iria mesmo oferecer o seu filho, acreditando que mesmo depois da morte, Deus o ressuscitaria. Porém, ali, Abraão teve que provar para Deus, sacrificando o seu filho, que Deus estava em primeiro lugar em seu coração. O que Deus queria de Abraão não era que ele matasse o seu filho fisicamente, mas que ele matasse o seu filho no trono do seu coração. Vem uma pergunta de Deus para você. Você me ama de fato? E por que no seu dia eu não encontro um tempo para mim? Você me ama de fato? Por que você passa mais tempo no seu celular, na sua TV, se divertindo no seu videogame, do que passando o tempo comigo? Quer saber o que é o amor bíblico de fato? Amor bíblico é você temer a Deus. Amor bíblico é você ter tempo com Deus. Amor bíblico é você tirar da sua vida o que Ele já mandou você tirar. Amor bíblico é você colocar na sua vida o que Ele já mandou você colocar. Isso é amor bíblico. Eu estou aqui para falar para a minha geração. Esquece desse negócio de, às vezes, você estar em um culto, aí você pula, chora, fala a língua estranha, acha que isso é amor bíblico, quando na verdade você não está fazendo nem o básico. Você não está nem tendo uma vida de oração. Você não está nem tendo uma vida de leitura da palavra de Deus. Você não está amando o seu próximo. Sempre vive de forma descontrolada, irada, iracundo. E está pensando mesmo que você está cheio de Deus? Não, você está cheio da sua carne. Deus está falando com você. Amor bíblico é você praticar aquilo que eu mando. Amor bíblico é você tirar da sua vida o que eu já mandei você tirar. Bato na tecla. Isso é o amor bíblico. Hoje Deus está te confrontando. Quer saber o que é amor verdadeiro? 2 coisinhas apenas. Pratique o que eu já mandei você praticar
Isso faz parte do amor bíblico, é você me respeitar e obedecer. Segunda coisa, tire da sua vida o que eu já mandei você tirar. Nada pode estar no meu lugar aí no seu coração. Isso é amor bíblico. Não é um sentimento barato que a gente vê. Amor bíblico é prática dos mandamentos de Deus. E é óbvio, você não é um robô. Você não é uma robô. É lógico que tem sentimento bom. É lógico que tem no meio desse amor comportamental, tem sim um sentimento. Mas Deus precisa lapidar esse sentimento. E como que ele lapida? Fazendo você praticar aquilo que tem que ser praticado e fazendo você tirar da sua vida aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Amém? Deu o tempo do vídeo, então bora pra cima. Seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E no próximo a gente fala outra iluminação no versículo de número 6. Deus abençoe.